Porque eles não acreditavam que a mulher negra pudesse defender essa tese tão importante. Quando a gente olha a história dos negros no Brasil, a gente vê que é uma história de resistência, é uma história de luta mesmo. Então, assim, é de estar em lugares onde hoje não deveriam estar ainda, entendeu? Terem voz. Terem voz. Espaço dentro da ordem, que possa ocupar as presidências de comissão. Você saber que você é um ícone, que você é um exemplo, que você está ali e as meninas olham e falam, poxa, se ela está ali, eu também posso estar. Permitir que o estudo, que o aprimoramento da sua capacidade jurídica chegue nesses lugares, seria ideal. Nos transformarmos e agirmos em coletividade, porque o trabalho é coletivo. Trabalho é coletivo. Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas do mundo do direito, com personalidades incríveis. E hoje eu conto com a doutora Indira Quaresma, procuradora federal, professora de oratória jurídica, formada na UNB, especialista em direito empresarial, e vamos tratar sobre o tema Mulheres Negras no Sistema Judicial. Seja muito bem-vinda, doutora Indira. Uma alegria ter você aqui conosco. Doutora Indira, estatísticas apontam que dentro dos grandes escritórios de advocacia, há apenas 1% de advogados negros. Como você vivenciou essas questões em sua trajetória? Bom, Thaís, primeiro obrigada por estar aqui, é um prazer enorme poder compartilhar essa história com vocês. E na verdade eu sou a típica exceção, eu tenho consciência disso. Então eu me formei muito cedo, eu entrei na Universidade de Brasília com 17 anos, com 21 eu já estava formada, com 24 eu já era procuradora. E assim, as coisas aconteceram na minha vida de uma forma muito... não vou dizer fácil, mas rápida. E eu sempre tive a consciência de que eu era a única. Então, assim, quando eu olho a fotografia dos formandos de 1995, ai meu Deus, já faz 25 anos, da UNB, eu sou a única negra entre 40 alunos. Então, quando eu olho a foto não teve uma foto, mas quando eu olho os meus colegas procuradores, eu sou a única negra, agora eu já tenho muito tempo de carreira, então eu já estou começando a ver mais colegas negros, mas até bem pouco tempo eu era a única. Tanto que uma situação que marcou muito a minha carreira foi a oportunidade de defender as cotas do sistema racial, as cotas raciais da Universidade de Brasília. E eu lembro nitidamente que quando eu cheguei com o pessoal da Secretaria de Igualdade Racial, eles foram me conhecer na manhã do julgamento, na hora que eu abri e entrei na sala, eles tomaram um choque, porque eles não acreditavam que a mulher negra pudesse defender essa tese tão importante naquele momento. E a partir daí, então, eu tenho me envolvido muito com esse tema racial e a minha percepção, ela fica muito aflorada. Então, todo lugar que eu olho, que eu chego, eu tento identificar pessoas negras. E quanto mais para cima eu olho, uma perspectiva social, nas melhores posições, eu vejo pouquíssimos negros ainda. Apesar do tempo que a gente já tem de cotas trabalhando isso, apesar da luta do movimento negro, você ainda tem pouquíssimas pessoas em posição de destaque. Minha esperança é que em pouco tempo isso mude. Você me deu uma estatística de 1% de advogados em escritórios grandes, 1% só de advogados em escritórios grandes. O número de advogadas, então, é muito menor. Você enfrenta não só o machismo, mas o racismo, tudo junto, misturado, é muito complicado para a mulher negra se posicionar. E eu me vejo, sim, como um exemplo, inclusive para as meninas mais novas. É aquela percepção que as meninas têm que ter de que olham para posições de prestígio e veem e se identificam com alguém que está lá. Isso é muito legal, isso é muito interessante da perspectiva social mesmo, você saber que você é um ícone, que você é um exemplo, que você está ali e as meninas olham e falam, poxa, se ela está ali, eu também posso estar. Isso é maravilhoso quando você pensa o racismo como um todo, principalmente o racismo brasileiro, que ele bate na autoestima. O racismo brasileiro, ele é cruel. Ele não é nada de inocente, ele é irracional, ele é irrefletido, ele é culturalmente estabelecido e ele bate na autoestima da pessoa negra. O negro não pode, o negro não é capaz, o negro não tem inteligência, o negro não pode estar nessa posição, o lugar de preto é na cadeia, é na senzala. Então, todos esses pensamentos você carrega dentro de si desde pequenininha. A gente diz que o racismo brasileiro, ele derruba os negros nos bancos escolares. Então, assim, já é uma barreira inicial. Já é uma barreira
Dizem ainda que a barreira é pior ainda, é antes do nascimento, porque a mulher negra, a mãe negra já sofre muito para ter o bebê nos sistemas de saúde. Então você começa assim, e eu costumo dizer que começa antes do nascimento e vai depois da morte, porque até se você pegar as estatísticas dos assassinatos de negros, você vai ver um encerramento, um julgamento muito menor em relação a um assassinato de um branco. Então, assim, é algo estrutural. Muito, muito, muito estrutural. Acho que o pior problema do Brasil, junto com sexismo e desigualdade social, é essa questão do racismo, porque ele realmente divide o Brasil em dois. Isso não é lenda, não é vitimismo, não, é estatística. Você tem um Brasil dividido em dois Brasis, um com IDH altíssimo, branco e rico, e outro com IDH baixíssimo, negro e pobre. Então, quando você faz a média, a gente fica nesse negócio que é país subdesenvolvido ou país em desenvolvimento eternamente. A gente não evolui enquanto nação. E você tem uma população negra pobre, não é uma questão só econômica, é uma questão social. Né? Então, tem toda uma implicação social que você tem que levar em consideração. Então, o racismo ele é especialmente cruel. E ontem eu estava dando uma entrevista para a Rádio Justiça e a gente falava exatamente sobre isso. O racismo no Brasil é tão cruel que agora na pandemia quem mais sofre são os negros. Por todo tipo de complicação que você possa imaginar. Acesso à saúde, a impossibilidade de ficar em isolamento social porque tem que cuidar da família, né? A falta de informação sobre as possibilidades de evitar a doença. Então, assim, é uma degringolagem total. E reforça a importância que se tem de que essas pessoas possam vir para os espaços de poder. Sim. Né, para ter um local de fala, inclusive. Para poder a gente transformar essa realidade. E é uma realidade que não se transforma muito rápido, né? Nós já estamos, assim, se a gente pensar, esse nosso racismo ele é histórico também, ele tem uma implicação histórica. Nós passamos 350 anos de escravidão e quando se deu a liberdade, não se deu meios para que o negro pudesse desenvolver. Ao contrário, o Brasil por anos e anos estabeleceu uma política de branqueamento que é o reflexo de tudo que a gente vive hoje. A profunda desigualdade entre negros e brancos é decorrente da escravidão, mas também uma política de branqueamento. Essa história de democracia racial é história para dormir carochinha mesmo. Não existe, nunca existiu no Brasil. O Brasil sempre foi muito desigual em relação à questão racial. É uma realidade que nós temos que trabalhar muito para transformar. E aí é que eu estava te falando. Eu sempre me vejo, eu sou a única. Às vezes tem um rapaz, mas mulheres mesmo, negras em posição de prestígio, onde eu ando hoje, são pouquíssimas. E a doutora Indira é uma referência em sustentação oral. Ela, inclusive, é professora na área. Acho que você podia falar um pouco disso, assim. Você tem toda uma oratória e está passando isso para as outras pessoas, realmente sendo uma pessoa que efetivamente atua para transformar a realidade. Isso é um desenvolvimento de um projeto nosso. Eu dava aula na escola da OAB de sustentação oral, um projeto muito legal. E assim, eu gosto porque trabalho com muitos jovens que têm que saber que a inteligência artificial no direito está chegando e se você não se destacar em alguma coisa, você vai perder espaço mesmo. Então a gente tem esse curso, ele é online, chama excelentíssimo.com. Eu brinco com todo mundo, eu chamo excelentíssimo porque eu sempre começo a sustentação oral com excelentíssimo. Eu já estou há 18 anos atuando em tribunais superiores, no STJ, no STF, então eu aprendi a sustentar, né? Foi uma coisa, claro, que é um aprendizado, você não nasce sabendo, e eu estou transmitindo esse conhecimento através desse curso. E o mais importante é que os advogados, principalmente os novos advogados, eles têm que ter consciência de adquirir habilidades, adquirir novas competências, porque o mercado é particularmente cruel. E nós, especificamente da área do direito, a gente lida com a fala, não é? Seja escrita ou verbalmente. Então, quanto mais e melhor nós conseguimos nos expressar, não é? Diferencial teremos. Isso, até porque eu brinco com os alunos. Eu falei, pense naqueles embargadores e ministros que estão todo dia, todas as tardes, ouvindo inúmeras sustentações. Então, você tem que se destacar, porque na maioria das vezes a pessoa acha que só porque ela é advogada ela sabe falar em público, e não é verdade. Não é verdade. Não é mesmo. Tem que se preparar muito para isso. Então, nosso curso ajuda as pessoas a se prepararem. E é engraçado porque, assim, eu normalmente sou convidada a falar muito sobre a temática do racismo, mas no curso de sustentação oral eu sou aquela que está falando outra coisa, que não é a questão racial, o que também é muito legal. Não que eu me furte de falar da questão racial, acho que ela é importante, ela tem que ser batida o tempo todo. Mas assim, você está vendo negros falando de outras coisas que não só racismo. Exatamente.
Ah, você é maravilhosa. Você mencionou, né, que dava cursos na OAB. Recentemente, a OAB aprovou um provimento no qual se determina, né, a determinação de cotas raciais e de gênero, 50% para mulheres, 30% para negros. Isso será uma inovação agora nas próximas eleições na ordem. Uhum. Como você vê essa temática? Olha, eu vejo que a cota nas chapas, na campanha da OAB, ela é tão importante quanto as cotas nas universidades. Primeiro porque tem essa questão histórica, e segundo porque os negros estão entrando na advocacia agora, até por conta, nós já temos aí 10 anos, quase 10 anos de julgamento das cotas, da constitucionalidade das cotas universitárias. E temos uns 6, 7 anos de constitucionalidade das cotas no serviço público. Então você está começando a formar uma massa de profissionais do direito capazes de advogar e de ingressar no serviço público. Só que, especialmente em relação à OAB, a gente tem uma tendência de acomodar os iguais. Então, as chapas, elas são formadas por quem está ali no meu cotidiano. E esses advogados negros ainda têm um caminho para percorrer. Então, se você não proporcionar que eles entrem nas chapas, eles vão ser sempre deixados de lado. É o que a gente chama de o teto invisível que existe para o negro no Brasil. Não importa a excelência da formação dele, ele vai sempre bater num teto de vidro entre duas pessoas com a mesma formação. A tendência de você contratar o branco porque é mais parecido com você é muito grande. Então, se não houver uma intervenção para que haja uma contratação do negro ou para que haja uma colocação do negro em determinada posição, ele vai bater sempre no teto de vidro. Então, é importantíssima essa iniciativa da OAB de exigir que os negros participem, porque senão nós vamos ficar mais ainda várias gerações, várias campanhas fora das estruturas de poder da OAB. E mais do que participar, também terem voz. Terem voz. Espaço dentro da ordem, que possam ocupar as presidências de comissão, que possam participar de projetos. Eu acredito muito, Indira, no trabalho coletivo. Uhum. Eu entendo que a OAB é um trabalho de grupo mesmo, são pessoas que voluntariamente estão trabalhando para a classe. Então, há sim que haver espaço para que nessa diversidade de pessoas que são diferentes, com diferentes visões e experiências de vida, a gente consiga fazer um mais e melhor para a advocacia. E o desafio dos negros que ingressarem nas chapas ou que ingressarem na diretoria do OAB é se fazerem ouvidos, porque você ainda enfrenta um outro problema, que é você estar lá fazendo número. Exato. Então, assim, se você se fazer ouvido, você se fazer prestigiado, é um esforço também muito grande que os negros vão ter que enfrentar. Mas assim, Thaís, quando a gente olha a história dos negros no Brasil, a gente vê que é uma história de resistência, é uma história de luta mesmo. Então, assim, é de estar em lugares onde hoje não deveriam estar ainda, entendeu? Eu costumo dizer que para o negro no Brasil tudo é mais difícil e demorado. Então, mas assim, eu vejo várias meninas dessa nova geração, às vezes eu dou muita palestra em faculdade e tal, e elas dizem, eu estou aqui, eu vim para ficar. Então, é exatamente esse lugar que a gente tem que ocupar, é se fazer ouvir também. Isso, essa assertividade, confiança de que... Né? Não é favor. E que é bom estar ali pelo seu mérito, igual todo mundo. Igual todo mundo, igual todo mundo. Muito legal. A Associação Nacional dos Advogados Negros traz algumas propostas de trabalho em 3 aspectos. Né? Capacitação dos advogados negros para empreendedorismo jurídico, ampliação do número de profissionais negros nos órgãos de justiça, seja no público ou no privado, e aprimoramento dos conhecimentos profissionais, pessoais e intelectuais dos advogados negros. Queria que você comentasse um pouco sobre essas propostas, se você concorda, o que mais poderia acrescentar? Eu acho que essas propostas elas são perfeitas, porque ela abrange áreas em que você sente uma certa deficiência. Por exemplo, você começou dizendo que uma pesquisa mostra que só tem 1% de advogados negros nos grandes escritórios. Então, eu preciso trabalhar a mentalidade dos donos de escritórios para que contratem, para que deem uma chance para um advogado negro, para um estagiário negro ingressar no seu escritório e mostrar serviço. Entendeu? E é aquela história, né? Eu costumo contratar quem é parecido comigo, quem é diferente eu já... Entre 2 eu vou ficar com quem é mais parecido comigo. Então, dá essa oportunidade. Primeira coisa, isso é importante. Isso pode ser um trabalho desenvolvido pela própria OAB, sei lá, a criação de um selo, advogado, escritório responsável,
escritório solidário, alguma coisa nesse sentido, para incentivar realmente que os escritórios contratem. Você não pode obrigar, porque não existe uma lei obrigando a contratar, mas você pode pelo menos incentivar. A questão da capacitação do empreendedorismo jurídico é porque eu tenho que pensar que nem todos os escritórios têm capacidade para absorver os negros. Então ele tem que ter a sua própria capacidade de desenvolver o seu próprio escritório. Tem um escritório, acho que se não me engano, em São Paulo, que é só formado por mulheres negras, por advogadas negras. Eu fiquei apaixonada, apaixonada por elas, só mulheres negras. Por quê? Porque elas não tinham oportunidade no seu escritório. Falaram, vamos criar o nosso. É a assertividade da mulherada. E por fim, a questão do aprimoramento da capacidade é uma coisa que a própria OAB pode desenvolver, que é permitir que as pessoas, que os negros tenham melhor acesso aos cursos. Chegando nos lugares mais afastados, mais distantes, as subseções, né, que a gente sabe que tem uma maior concentração de advogados negros, até porque a realidade do advogado negro não é muito diferente do negro em geral no Brasil. A gente está vindo de camadas mais vulneráveis, por assim dizer, mais pobres mesmo da população, então a gente está ascendendo através do diploma do nível que o nível superior te proporciona. Então você ainda vai ver muitos advogados negros mais concentrados nessas áreas mais carentes, por assim dizer. Então, assim, permitir que o estudo, que o aprimoramento da sua capacidade jurídica chegue nesses lugares, seria ideal. Na sua visão, o que nós podemos fazer como profissionais do direito, que temos essa preocupação, esse olhar sobre essa situação estrutural que ainda existe? O que nós podemos fazer para transformar essa realidade? Thaís, eu acredito muito. Claro que a luta do negro é uma luta coletiva, sempre foi. Eu acho que não vai deixar de ser nem tão cedo. Mas individualmente, quando a gente individual, mas pensa no coletivo, a gente pode fazer muita coisa. Então, assim, se você tem um escritório, gente, eu vou dar uma chance para um estagiário negro. Na minha seleção, eu tenho todos do mesmo nível, eu vou escolher aquele negro só para dar uma chance. É uma chance, a gente está pedindo chance de mostrar que a gente tem capacidade. Você tem um escritório, vou contratar um advogado negro, na minha seleção, como o Magazine Luiza fez uma seleção só para trainees negros, foi um reboliço, mas ela estava certa, porque se ela não focar aqui, ela não vai conseguir fazer diferença, né? Então, assim, essa oportunidade que a gente pode dar. Mas eu acredito muito na educação e eu acredito muito que racismo a gente pode trabalhar ele em casa, para que os nossos filhos não repitam as práticas racistas da sociedade. E o racismo brasileiro, ele é daquele tipo da piada, do desmerecimento, da humilhação. Esse racismo é muito cruel. Se a gente ensinar a criança, desde pequenininha, a respeitar o outro, independente do que ele seja, independente da cor que ele tenha, a gente vai conseguir mudar a próxima geração. E assim, a gente vai conseguir mudar. Até porque as gerações presentes é uma coisa muito individual, tem que ser trabalhado ele mesmo, mas a pequena geração, a próxima geração, a gente ainda tem a oportunidade de salvar, para que ela não repita essa prática racista onde ela passe. Uma amiga minha até estava comentando, eu achei muito bacana, vai ao encontro do que você está falando das novas gerações. Ela estava fazendo um dever de casa com ele, aí ela falou assim, passa o lápis cor de pele. Aí ele falou, que cor de pele, mãe? Porque pode ter várias cores de pele, né? Pode ter branco, amarelo, marrom, preto. E aí ela percebeu, nossa, é óbvio, meu filho está certo. Tá certo. Tá certo, então acho que passa muito por aí. Passa. A gente começar a observar em nós mesmos, não é? E, obviamente, nos transformarmos e agirmos em coletividade, porque o trabalho é coletivo. Trabalho é coletivo, com certeza. Maravilha. Doutora Indira, quero agradecer muito a sua presença aqui. Aprendi muito contigo. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo também. E dizer que conte comigo nessa caminhada. Eu, pessoalmente, concordo muito com tudo que você falou e acho que nesse trabalho coletivo nós temos que nos dar as mãos e caminhar em conjunto e efetivamente trabalharmos para mudar essa realidade. Com certeza. Quero agradecer também você que esteve conosco, acompanhando nossa conversa legal. Comente, compartilhe, curta. Estaremos com vários temas do mundo do direito e sua participação é fundamental. Até a próxima. Tchau.